Domingo, dia 31 de dezembro de 2023. Estamos algumas horas para terminar o ano e nosso programa de hoje muito especial. Por quê? Há 6 anos atrás, ele chegava em Quintana. E antes mesmo de chegar no nosso município, ele falou no nosso programa. Ele recebeu um chamado nosso e prontamente nos atendeu participando do nosso programa. Até então, em forma de áudio. E hoje, 31 de dezembro, ele vai deixando Quintana. Ele vai indo para um outro município, também levar e pregar o Evangelho. E hoje, no nosso programa, último do ano, nada mais do que Padre Edson Oliveira Lima. Abriu as portas da sua chácara, nos atendeu prontamente, com muito amor, com muito carinho, conversamos muito. Falou sobre as mudanças na diocese, por que mudam-se os padres de 6 em 6 anos. Vai contar tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. Acompanhe para você ver só. Padre, obrigado por nos atender, por trazer tantas informações ricas e preciosas no nosso último Roda de Amigos do ano de 2023. Então, sendo assim, para começar muito bem o nosso programa, feliz e abençoado ano novo. Roda de Amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos e New Honte, DJD Mercado, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Cantinho do Açaí, no calçadão de Quintana e no centro de Herculândia, Lojinha Kids, Supermercado Campante, em Quintana e Paulópolis, Virtual Gás e Água em Herculândia, Casa Natan, Mercado Santo Antônio no Salão Branco, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Multicoisas do Zan, Decar Lava Rápido, Polimento e Cristalização, Líder Supermercados em Herculândia e Pompeia, Celaria do Daniel, Donatello Pizzaria em Quintana e Pompeia, Panificadora Campante, Mamoça Store, Itapuã Móveis Eletro, Borracharia do Alemão, tudo para seu pneu, às margens da SP 294. A gente só tem a agradecer a sua presença hoje aqui, Padre. Então, Hilário, mais um 31 de dezembro, nós tivemos a oportunidade de estar com você, na época só pela voz, né? Naquela época a voz era a mesma, hoje também, mas os cabelos... Mudaram um pouquinho, né, Padre? Alguns têm o privilégio de branquear, alguns não dá tempo. Então, e agora nós nos despedimos desse ano de 2023... e acolhendo o ano de 2024, mas riquíssimo de esperança, com os nossos sonhos em pauta, os nossos projetos, e mais um olhar de agradecimento a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Se lá nós tínhamos falado em dezembro de 17, hoje nós estamos em dezembro de 23, e em 17 a gente criava a perspectiva de ficar 6 anos em Quintana. E agora a gente cria a perspectiva de nos despedir de Quintana com um olhar também de profunda gratidão por tudo aquilo que Deus realizou na nossa vida, na vida da nossa comunidade, do nosso município também. E aquele dezembro de 2017, eu até lembro que o senhor fez uma postagem de uma foto dizendo assim, já em terras quintanense. Onde foi aquela foto, Padre? Aquela foto eu tinha tirado em novembro, logo quando eu já estava... já fui designado para cá, eu estava na reunião do conselho, ela se desenvolveu em Tupã, e eu entrei, né, já sabia que viria para cá em janeiro de 18, e eu fiz aquela foto ali no trevo, né, de quem vem de Tupã, e passa por aquele trevo de abertura ali da nossa cidade, então eu fiz aquela foto ali. Então já havia apostado dizendo exatamente, né, pensando novos horizontes e tal. E em terras quintanenses eu cheguei precisamente
no dia 22 de janeiro de 2018. Que bênção! Este é o nosso Padre Edson Oliveira Lima. Padre, agora voltando um pouquinho mais lá para trás. Todo mundo já sabe que o senhor foi um jogador de futebol. É um sonho desde criança. Aliás, quase que todos os meninos sonham em ser um jogador de futebol. Nas novenas de Natal deste ano de 2023, em uma das lições de vida, tinha o exemplo de um jogador de futebol. Inclusive, no nosso encontro, no nosso bairro, nós usamos até o exemplo do senhor, quando nós lemos que essa história se assemelha um pouco. O senhor acha isso também? No último encontro que aconteceu na igreja, né, na sexta-feira, dia 22, eu até fiz menção a esse encontro, porque é quase impossível a gente não identificar que na história da gente, coisa muito parecida, né? Eu estava em vias de profissionalização, estava em 1993, e o chamado de Deus já vinha o Senhor já vinha me chamando há muito tempo. Mas eu fui fazendo leituras, mas levando também os meus projetos pessoais. Futebol era um projeto profissional na minha vida, e futebol e escola. Mas eu acabei fazendo opções, deixei a faculdade por causa do futebol, e chegou um determinado momento, em 1993, já depois de um discernimento, de muita conversa, inclusive na época quem fez o discernimento comigo foi Monsenhor Aquiles, Dom Oswaldo me ajudou muito também. E em 1993, na data de 24 de maio de 93, portanto, esse ano fez 30 anos, eu fiz a opção de deixar o futebol e ir para o seminário. Foi uma decisão, a princípio, muito severa, né? Porque Dom Oswaldo me havia ainda dado a oportunidade de fazer o curso de filosofia e jogar futebol, para eu ir discernindo melhor. Mas eu queria no meu coração uma coisa só. Apostei que era a vontade de Deus e eu fico extremamente feliz, porque já passado 30 anos desta decisão tão profunda na minha vida, eu nunca me arrependi. Eu me sinto profundamente agraciado por Deus, porque na minha vida eu faço esforço, mas nada tem que ser com muito esforço. Eu percebo o quanto que Deus vai conduzindo, né, a minha vida, as minhas respostas, vai ajuntando gente, pessoas, oportunidades que eu me sinto profundamente privilegiado. Me sinto conduzido, levado suavemente por Deus. Então, decidir pelo seminário e deixar o futebol foi deixar um amor para abraçar um maior. Aqui em Quintana eu já cheguei já com dificuldades no joelho, não consegui jogar, né? A gente tem um determinado momento da gente que a gente percebe também que a vida nossa, a gente fez coisas e chega um determinado momento que não dá mais para fazer. Isso também é sinal de maturidade. Então, futebol é uma coisa que eu amo bastante, gosto muito, mas eu já não posso mais jogar bola, né? Então, eu me conformo com isso porque eu tenho um passado muito bonito. Inclusive, quando fui para o mestrado em Roma, nos anos de 2009, 10 e voltei no segundo semestre de 2011, lá em Roma tinha um campeonato dos padres. E até hoje, a melhor posição que o colégio brasileiro, né, a minha equipe alcançou foi um terceiro lugar. Nós chegamos na semifinal e perdemos para o time que foi campeão. E na disputa do terceiro lugar nós vencemos. Então, até hoje, o troféu que permanece lá no colégio, ele é fruto de um trabalho que nós desenvolvemos com uma equipe lá, e tem muito da mão, das pernas da gente, essa conquista tão honrosa. E joga muito ainda, porque eu tive o privilégio de jogar pelo menos uma parte de um jogo com o senhor aqui em Quintana, né? E joga muito ainda, hein, padre? Eu era meloso, né? Como jogador, eu era meloso. Eu até brincava com o pessoal, né? Eu prefiro perder um gol, mas não perco o olé, né? Porque para mim o futebol é diversão. Então, acho que o mais gostoso é isso, é você estar num grupo enturmado e ali tudo é festa. A competitividade, ela é momentânea. O que mais importante é você estar dentro de um grupo e criando satisfação para a vida.
E com tanta responsabilidade, padre, com essa mudança radical que o senhor esteve na vida, né, de jogador para padre, responsabilidade aumentou, cuidar de um povo, o senhor acha que foi a melhor decisão que o senhor tomou? Eu nunca tive dúvida. Quando eu estive no mestrado lá em Roma, eu saía para pegar, muito cedo, para pegar o metrô e chegar na universidade todos os dias. Por muitas vezes eu caminhei sozinho e mentalmente eu tentei escrever uma história sem a condição de padre. E tantas outras vezes, né, tentar uma história como jogador de futebol. Eu nunca consegui sair da segunda linha. Isso para mim é determinante. Deus foi tão generoso que até essa certeza ele me deu. Eu fiz uma escolha, eu poderia ter sido um jogador potencial, fazendo muito sucesso. Poderia ter sido um fracasso também, porque a gente sabe que um dia a gente pode ter uma contusão e a coisa não prospera. Mas do que eu jogava, os meus amigos de época diziam que eu era um excelente jogador. Até usavam expressões mais fortes ainda do que essa. Mas eu sem dúvida, fui tomado por um amor muito grande. E o ministério sacerdotal, ele me dá hoje uma satisfação que eu acho que nenhuma outra coisa me faria. Eu me sinto profundamente encaixado como padre. Como padre, eu sou feliz, as minhas atitudes refletem isso, a minha vida reflete isso. Eu gosto de gente, de pessoas, eu sou um amante da natureza. E então eu penso, Deus sabe todas as coisas. E quando ele olhou para mim, ele me deu a graça de me chamar para o sacerdócio sem perder a graça, a ousadia. Eu acho que a gente é ousado algumas vezes, é criativo em algumas outras coisas e é moleque, né? Acho que a natureza da gente é assim. Aprendi numa campanha da fraternidade que a gente envelhece do jeito que vive. Então eu acho que eu vou ficar velhinho, mais ou menos parecido com as coisas que a gente faz hoje, as caretas, as manifestações afetuosas para com as pessoas, essa capacidade de atrair gente, né? E sem perder também a responsabilidade. Em todos os lugares eu sei que eu sou padre. Se eu vou para a praia, se eu vou jogar bola, se eu estou andando na rua, se eu estou na feira, se eu estou rezando, a minha consciência de que eu sou padre, ela nunca é perdida, né? Acho que isso é muito bonito e amadurece, essa ideia amadurece na gente pela nossa própria postura, né? Em tudo que eu faço, eu sei que eu sou padre. O padre Edson, o senhor que teve também acesso, teve junto com o Papa, né? Eu tive a oportunidade em novembro, no final de novembro de 2009, tinha chegado em Roma em final de agosto. Fizemos o curso de italiano em setembro, em outubro já estava na universidade. Naquele final de ano, os bispos do estado de São Paulo tinham uma visita importante a fazer ao Papa, que é chamado de visita ad limina. Dom Oswaldo era o nosso bispo e ele também viajou com os bispos de São Paulo e celebraram lá no Colégio Brasileiro, onde eu morava, e tinha audiência com o Papa, à época Bento XVI. E eu tive a oportunidade, cada bispo podia levar dois acompanhantes. Como eu estava lá da Diocese de Marília, Dom Oswaldo me levou, e na época um outro padre da Diocese de Formosa, que era a nossa diocese irmã. E eu tive a oportunidade de estar diante do Papa Bento XVI, até também me senti muito privilegiado por ele, porque ao me apresentar, ele perguntou que curso que eu estudava, e eu estudava o curso que ele também é mestre, doutor, formado e tudo mais, né? Teologia dogmática. Perguntou ainda em que universidade que eu estudava, e eu respondi na Universidade Gregoriana, que também é uma referência para essa dimensão da doutrina dogmática, é uma escola por excelência. Então foi muito legal esse encontro, eu ainda hoje conservo o terço que ele me ofereceu no início dessa visita, e temos uma fotografia que está sempre lá no meu escritório, que faz lembrar esse encontro memorável, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um Papa, o Papa Bento XVI, e que foi uma das cabeças mais célebres da Igreja nesse século, né? E com suas contribuições teológicas.
Então foi realmente um privilégio. É um momento muito marcante, né? Talvez até um sonho de a maioria dos padres de ter esse encontro, né? Pessoalmente, ser cumprimentado por um papa, né, padre? A gente tem na nossa fé, a gente chama o Papa de Sua Santidade, né? Então nós tivemos diante dele e nós já tínhamos uma admiração por ele e por todo o legado que ele já havia deixado para a igreja, e depois como Papa ele foi fenomenal. Inclusive o ato final do Papa Bento XVI era algo que eu já reivindicava também. O Papa não precisava ficar no lugar e morrer como Papa, né? Morre sim como Papa, mas a igreja precisava ter essa mudança que eu acredito que o Papa Bento XVI abriu um precedente que dificilmente um outro Papa não vai seguir o caminho, que é a renúncia quando porventura as forças ou a mente não tiver boa. Ele tem direito de renunciar e preparar o seu encontro com Deus, como fez o Papa Bento XVI. Então, foi um acontecimento, a renúncia dele, para mim, foi um acontecimento de igreja extraordinário, muito positivo, essa retirada dele enquanto homem lúcido ainda e que precisava dar espaço para um outro dar a condução à igreja. Padre Edson Oliveira Lima, nesse dia especial, últimas horas do ano de 2023, findando o ano, em roda de amigos, e hoje exatamente roda de amigos na sua casa, sendo recebido aqui na sua chácara, esse pedaço de chão abençoado, que o padre vai falar daqui a pouquinho sobre este lugar que o faz tão bem e para quem vem aqui se sente tão bem também. Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar os nossos apoiadores e na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre a transição de padres que ocorre em todas as paróquias. O porquê isso acontece? Normalmente, de 6 em 6 anos acontece isso e o padre vai explicar um pouquinho pra gente após o nosso intervalo. Nós estamos conversando com uma pessoa que é uma pessoa que leva carisma, carinho, amor, devoção, sempre presente. Eu já vi muito sorrir, mas eu também já vi chorar, se emocionar e partilhar de momentos que não são bons na vida da gente, mas que a gente passa. Voltamos já. Roda de Amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos e New Holt, DJD Mercado, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Cantinho do Açaí, no calçadão de Quintana e no centro de Herculândia, Lojinha Kids, Supermercado Campante, em Quintana e Paulópolis, Virtual Gás e Água, em Herculândia, Casa Natan, Mercado Santo Antônio, no Salão Branco, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Multicoisas do Zan, Decar Lava Rápido, Polimento e Cristalização, Líder Supermercados em Herculândia e Pompeia, Celaria do Daniel, Donatello Pizzaria em Quintana e Pompeia, Panificadora Campante, Mamoça Store, Itapuã Móveis Eletro, Borracharia do Alemão, tudo para seu pneu, às margens da SP 294. Feliz ano novo para você, feliz 2024 tá chegando aí. Padre, como que funciona essa transição? É uma regra, é uma norma da igreja, né? Não só da nossa diocese, mas de todas as igrejas do mundo inteiro, essas mudanças, né, de paróquia a cada 6 anos normalmente, né? Veja bem, Lário, essa é uma regra da nossa Diocese de Marília, mas ela é uma indicação geral da CNBB, essa mudança a cada 6 anos, né? Então, para a nossa Diocese, eu ainda era membro do Conselho de Presbíteros quando Dom Osvaldo abriu a discussão, porque nós tínhamos algumas situações de padres que já estavam há 20, 30, 40 anos em paróquia. Então, essa mudança ela é oportuníssima. Por quê? Porque a comunidade se prepara para a chegada de um outro padre. O padre que sai vai chegar numa comunidade, então ele vai
encontrar amizades novas, desafios novos. Então, é uma forma de reciclar as comunidades. Eu confesso assim, estou saindo, Quintana é a minha segunda paróquia, que eu fico 6 anos. Estive 6 anos e meio em Marília, na Sagrada Família, e agora Quintana 6 anos. As outras eu precisei sair antes por diferentes razões e motivos em favor da diocese. A cada 6 anos é um tempo suficiente para um padre começar uma obra, terminar, dele começar um trabalho pastoral e deixar esse trabalho pastoral estendido na comunidade, entendido, compreendido e aplicado. Então, a gente vai criando, a gente não percebe, mas a gente vai criando certos vícios. A comunidade se acostuma com você se acostuma com a comunidade, e de repente, quando a gente se percebe, a gente já não está mais produzindo como se deveria. Então, uma paróquia nova é um desafio novo, é criar novas relações, estabelecer vínculos de novo, e isso é sempre revigorante, é sempre necessário. Então, eu, fazendo minha terceira experiência assim, de mudança nesse período, eu digo, é a melhor coisa que pode acontecer. Ah, mas nós estamos um padre tão bom que está indo tudo tão bem aqui, bendito seja Deus. Ah, nosso padre também tem dificuldades. Bendito seja Deus. Você passa para a experiência de alguém com muita mais velocidade, com muita criatividade, depois um pouco mais lento, um pouco menos, e assim a gente vai trocando, a comunidade vai se renovando. Isso é muito importante que aconteça, não é o bispo que manda, não é isso. São os padres que entramos em consenso de que é necessário essas mudanças, e isso eu acredito que é um benefício para as comunidades e também para o próprio sacerdote. Já é esperado, né? Quando chega no lugar, já é esperado que em 6 anos haja essa mudança para alguma outra comunidade que dificilmente vai saber antes, né? Normalmente sabe já próximo da mudança, né, padre? Eu, quando cheguei aqui em Quintana, eu disse assim, olha, gente, vamos fazer um esforço da gente se gostar logo, porque 6 anos passa muito rápido. E passaram. E a gente tem experiência de quem encontrou a gente nos últimos anos do ministério nas paróquias anteriores e disseram assim, que pena que nós estabelecemos amizade só agora. Então eu digo assim, olha, vamos ser mais rápido para a gente não dizer que pena que foi tarde. Então é uma forma de dizer assim, eu estou abertíssimo para a comunidade e desejoso que a comunidade entenda e me compreenda. Também me fizeram a pergunta, qual é o maior desafio quando a gente chega numa paróquia? O maior desafio é você se propor para a paróquia e a paróquia está aberta às suas propostas, né? Ao seu jeito de celebrar, a catequese que você desenvolve, as várias situações litúrgicas e pastorais que você propõe e que a comunidade acolhe. Então, a palavra acolhimento, ela tem que ser recíproca. O padre acolhe a sua nova comunidade, a comunidade acolhe o seu novo padre e estabelecemos um vínculo e vamos crescer nesse vínculo. O padre, como que foi essa mudança? O senhor que estava numa cidade de quase 300 mil habitantes, né, e de repente vem para uma cidade de 7 mil habitantes. É uma diferença muito grande, né? Estranha muito. Eu diria qualquer outro que gosta de uma cidade grande estranharia muito. Mas eu tenho comigo desde o tempo do seminário, eu sempre dizia, pode me mandar para a menor paróquia da diocese, aonde quer que seja. Eu terei a oportunidade de ser feliz lá e as pessoas de serem felizes comigo. Porque eu sempre vou pensar que existe uma comunidade, um rebanho que precisa de pastor e um pastor que precisa de um rebanho. Casadas as duas necessidades, a gente permite que nasça coisa melhor ainda do que propriamente necessidade. O amor nasce natural de uma relação de troca, né? Amor, afeto, cuidado, zelo, né? Então a gente ri e a gente chora com as pessoas que estão ao nosso entorno. Então o lugar que você chega, ele tende a ser o melhor lugar do mundo, porque você está lá para ajudar a que ele seja. E as pessoas, e você não vai fazer isso sozinho, as pessoas te ajudam também. Deus é muito generoso em te dar gratuidade na vida das pessoas.
E por que, padre, logo surgiu o nome de Principado? Principado porque Quintana é um lugar pequeno, é um lugar assim, é uma paróquia com 6.000 habitantes, na época 6.000, 6.500. Então aqui é uma espécie de, é um lugar, mas é um lugar que é bem cuidado, a cidade joia, né? A cidade que deu um salto, um desenvolvimento também. Então tudo é muito amistoso, né? Então você diz assim, aqui é um principado, porque a gente lembra dos principados que a gente tem por aí, Principado de Mônaco e assim por diante, né? Que é um lugar que todo mundo quer ir. É um lugar que todo mundo que passa quer voltar. Então eu pensei, Quintana é o nosso principado, porque logo no começo, inclusive, antes desse diabo de pandemia, vinha muita gente de fora, as pessoas das comunidades por onde eu passei para frente, as comunidades de Marília. Então o pessoal vinha e eles se encantavam com a nossa cidade, né? E aí Principado se tornou uma palavra afetuosa para dizer o quanto que eu me sentia e me sinto privilegiado por estar nesse lugar, nessa terra, da qual eu quis também dar contribuições, contribuições morais, contribuições religiosas e até a contribuição de ter plantado tanta árvore, feito jardins e, inclusive, a oportunidade que esse principado me deu de ter um pedaço de terra que é uma coisa que o coração, né, e a alma do ser humano deseja, né? Um lugarzinho para ser chamado seu, né? O padre, o senhor que é chamado por muitas pessoas de padre transformador. Além de ser amigo, presente e tudo mais, é transformador. Não só de material, mas de ambientes e também de corações. Esse lugar que nós estamos, inclusive, hoje gravando esse nosso programa, que é o seu cantinho, que o senhor se sente muito bem, foi transformado e muito, por pouco tempo. Então eu sempre vejo uma parceria. Nunca falta a graça de Deus. Quando eu recebi a proposta de adquirir esse lugar, que eu sempre foi um projeto, um sonho, uma vontade. A minha mãe ia se deliciar aqui. Faz 10 anos que ela faleceu. E eu sempre falei com a minha mãe, né, que eu queria uma casa, que eu queria um espaço, né? Ela sempre foi a minha confidente. E quando chegou a oportunidade de adquirir um espaço, né? Eu fiz isso com o coração e a alma. E Deus viu que havia tanto desejo dentro da gente, que Ele distribuiu, mas com tanta abundância as bênçãos aqui, que as coisas foram acontecendo. Eu dizia ao Denilson, que é nosso amigo e nosso irmão, né? Testemunha das primeiras horas desse lugar. Aqui a gente era o nosso esquema era tentativa, erro e acerto. A gente errava e acertava. Aí quando acertava uma coisa, já tinha um outro desafio, tentativa, erro, acerto. Então a gente foi fazendo muito isso. E aonde a gente foi acertando, Deus também foi abundando essa bênção. As árvores cresceram, o jardim se fez, os animais vieram. E hoje, se as pessoas dizem que isso aqui é um espaço que a gente sente paz, então sente a presença de Deus, que paz vem de Deus, né? Então Deus passa por aqui, Deus passeia por aqui, e quando as pessoas vêm aqui também, eu sei que é Deus que está chegando também, né? Porque de onde vem, se vem com um desejo de experimentar a paz que esse lugar oferece, então é Deus propiciando que outras pessoas participem, né? O gostoso é deixar o portão aberto, que as pessoas desçam, vão lá ver os bichos na lagoa, possam entrar no bomar e partilhar daquilo que tem, o ambiente da casinha, que é uma casinha pequena, mas é um lugar. Tudo que tem amor expande, né? Acho que essa é a coisa máxima, né? O amor faz expandir aquilo que é pequeno. Então eu estou vivendo num território de amor, né? É isso. O que o senhor resumia Quintana? Desde o 2017, final, que o senhor veio para cá, e agora findando 2023, essa trajetória, essa passagem do padre Edson Oliveira Lima em Quintana, como que o senhor resumia isso? Eu digo assim, olha, eu cheguei em Quintana com muitas expectativas, mas eu não sabia direito o que ia encontrar.
tinha muita vontade de servir o povo e ao mesmo tempo eu tinha anseios por ser curado de muitas situações que me feriram, né, lá no circuito de Marília, né, eu tive muitos embates políticos e também religiosos, não foi só uma coisa, né, foram várias situações. E quando eu cheguei em Quintana eu estava doente, eu tomava remédio para dormir. Então eu, com o tempo, e não demorou tanto tempo assim, plantando lá no quintal da casa paroquial, mexendo nos jardins, preparando, né, a gente prepara a celebração com zelo e com gosto. Todas essas coisas que a gente faz no externo ajuda a gente a ir purificando a vida interior. Então eu transpirava, mas aqui dentro se respirava. E em pouco tempo a comunidade foi descobrindo jeito afetuoso, o choro que nasce diante de uma situação que a gente enfrenta, um velório, uma celebração que nos comove, a alegria radiante, o sorriso que dizem que é um cartão postal. Então, todas essas coisas as pessoas vão descobrindo e a gratuidade foi acontecendo. A nossa paróquia entrou num ritmo de transformação. Veio em 2019 a reforma da matriz e houve um movimento extraordinário para com as pessoas na arrecadação econômica, inclusive para dar cabo da reforma. Mas eu acho que a grande reforma mesmo foi no nosso coração. Eu me sinto reformado e a paróquia tem um outro ritmo, ela tem um outro jeito de sentir as coisas. Então, tudo isso, eu digo assim, eu não é que eu fui o agente dessa transformação. Eu fui também um transformado por aquilo que Deus quis fazer quando me trouxe para cá. Então, a presença no primeiro ano 18 do Monsenhor Nivaldo e depois o acolhimento desde 19 do Monsenhor Aquiles também foi um ganho para a nossa comunidade, para a nossa cidade, porque eu também espero envelhecer. E quando a gente envelhece, dá a impressão que a gente está passado, né? Dá a impressão que a gente não tem mais utilidade. Então, quando eu acolhi tanto um quanto o outro, eu não quis trazer um outro trabalhador, mas quis dar a eles a oportunidade de serem cuidados com o valor, com a dignidade e o mérito devido. Então, eu me sinto muito privilegiado também por estar próximo dos dois padres mais velhos da nossa diocese, memória histórica da diocese. Eu me sinto próximo, amigo de Dom Osvaldo, que é o nosso bispo diocesano emérito. E, então, eu estou dando a minha contribuição para que a diocese descubra que eu não preciso chegar aos 70 anos para a diocese pensar o que eu preciso, ou para onde que eu vou. É preciso se pensar antes. Nós temos um grupo de quase 15 padres que em 5 anos chega aos 70. E nós não sabemos direito que oferecer para eles. Então, eu estou dando a minha contribuição, a minha ajuda fraterna para com esses padres mais velhos, porque um dia eu espero também ser acolhido, que alguém tenha paciência comigo, que as pessoas, né, tenham afeto por aquilo que eu já realizei na vida, não é? Pelas contribuições que eu ofereci. E para findar, fundamentalmente, eu não queria ser lembrado por ser um padre que fez reformas materiais na igreja, mas porque a gente passou e a gente entrou na vida das pessoas num momento difícil, num momento alegre. Esse é um padre, então, que podia dizer assim, é um padre que riu e que chorou com a gente. Ele era humano e demonstrou toda essa humanidade, né, no acolhimento para com as pessoas e naquilo que se fazia. Padre, o senhor já passou por momentos tão tristes na vida como nós passamos na pandemia? A pandemia foi uma situação muito singular, singularíssima, porque era impensável que acontecesse algo tão devastante e devastador assim. Eu nunca imaginei no cemitério, 11h30 da noite,
para sepultar um corpo que estava vindo da Santa Casa. Uma espera angustiante e sem direito a tocar, né, naquele corpo para se despedir com a dignidade necessária. Então, pelo menos, no momento de sepultar, uma oração, a prece, em que fazia as pessoas, né, se despedir com dignidade daquele que não teve a oportunidade de ter a continuidade da vida, né? Então foi uma página muito escura na vida, né, da nossa passagem aqui em Quintana, mas sobretudo do nosso mundo, porque não foi uma coisa localizada, foi uma coisa espalhada mundialmente. Então tudo isso provocou muitas lacunas e provocou muita dor. Para muita gente, esse tempo de distanciamento, esse tempo de perda, parece que sensibilizou o coração. Muita gente sai melhor da pandemia, mas uma boa parte, misturada com seus medos, com suas fraquezas e até com as indolências da vida, uma boa parte deixou de procurar a casa de Deus. Acostumou a ver televisão, missa e tal, e acha que isso é legal. Nada substitui a presença na igreja. Eu vou lembrar assim, olha, palavras que eu disse em todos os momentos aqui e direi na vida. Sem Deus ninguém se realiza, sem Deus ninguém é feliz. A gente pode ter saúde corpórea, mas sem Deus a gente tem doença na alma. Então, a pandemia, ela evidencia isso. E quando a gente vive um tempo de provação, como é bom ter o padre, um amigo, né, para poder dar palavras de conforto e de esperança. Eu acho que o grande benefício da gente estar aqui em Quintana e nesse tempo de pandemia foi essa capacidade que a gente teve de acompanhar o sofrimento, a dor, a expectativa das pessoas e de fazer isso juntos, né? Nós estabelecemos proximidade com a dor das pessoas. Muito bem, padre. A gente está chegando ao final do nosso programa, já com sentimento de saudade, porque sentimento de saudade do ano de 2023 que estamos findando, mas uma expectativa muito grande que o 2024 possa ser ainda melhor, e também um sentimento de saudade da sua presença em nosso meio, que deixou esses rastros marcantes, deste sorriso aberto, desta alegria solta, contagiante, do padre sempre presente, sempre amigo, sempre pronto, e vai nos deixando essa saudade, assim como para mim, particularmente para mim e para minha família. É um amigo ímpar, uma pessoa maravilhosa que a gente agradece muito a Deus de ter esse privilégio, né, de ter essa amizade. E muitas pessoas que estão nos assistindo, tanto aqui em Quintana, quanto espalhados aí por todos os lugares. E muita alegria para o pessoal de Oriente que vai receber a sua pessoa lá, né? Então eu volto ao Oriente 27 anos depois, porque eu passei por Oriente como seminarista em 96 e 97. Inclusive, quando terminava a primeira missa, o padre Silvio dava a benção, a hora que terminava amém, eu já estava com a chuteira no pé, porque aí a gente já ia para o campo de futebol. Então, essa fase a gente lembra muito bem. E o povo de Oriente, eu desejo que desde já, né, o Espírito de Deus abra o coração nosso e do povo de Oriente, para que a gente faça uma experiência de um autoconhecimento, né, de um conhecimento recíproco que nos permita gerar, né, os vínculos de amizade e penetrar na vida das pessoas, como foi feito aqui também em Quintana, da gente estar na hora feliz e na hora difícil, mas em todas as horas a gente está junto. Isso é muito importante. Então, eu crio a expectativa de um ano bastante promissor para Quintana, porque o Padre André é muito criativo, vai preencher algumas lacunas que a gente não conseguiu realizar, e ele vai dar a sua contribuição também, e eu vou para Oriente abertíssimo para que a graça de Deus continue a conduzir como fez durante toda a minha vida, abrindo espaços, criando pontes e estabelecendo o afeto e a comunhão no coração das pessoas. Padre, tanto eu quanto minha família e nosso município todo de Quintana, aos que nos assistem aí,
dizemos juntos neste momento assim, Feliz Ano Novo, Padre Edson. E gostaria que o senhor também deixasse a sua mensagem para o Ano Novo, mensagem de últimas horas aí deste ano que a gente está virando, e a sua mensagem ao povo quintanense, a todos que nos assistem. Olha, meus irmãos, eu me alegro muito em dizer essas palavras ao povo de Quintana, paróquia Nossa Senhora Aparecida, povo de Paulópolis tão bom também, que nos ajudou muito ao longo desse tempo. Foram 2 missões que nós recebemos e terminamos com louvor. O ano de 2024 ele traz as novidades, né? Traz as esperanças que são próprias. Mas eu diria, vamos aproveitar o dia de hoje. Acho que a sabedoria da vida está nessa. Hoje é o único dia que a gente tem que é certo. E dentro do dia, a gente aproveita aquele momento. Então, você está almoçando com sua família, esteja lá de corpo e alma. Nada de celular na mesa, essas coisas não vale a pena. Você tá rezando, você está na igreja, aproveita daquele momento, seja verdadeiro e sincero em tudo que você está fazendo. E termina o dia, agradeça a Deus, que é o Criador e o que oportuniza todas essas coisas boas na nossa vida, e nos momentos mais difíceis é Ele que também é o nosso sustento e nosso refúgio. Eu desejo o melhor que se possa acontecer da parte de Deus na vida de todos e cada um, que o nosso município continue sendo um lugar procurado, um principado que todo mundo deseja estar e quando são de fora que deseja voltar, porque é bem cuidado, é bem regido, né? As coisas bonitas estão acontecendo aqui, que isso permaneça. E sou eu, você e cada um de nós que damos contribuição para que esse nosso município seja verdadeiramente uma joia de município. Então, que Deus abençoe largamente as nossas famílias e possamos viver um ano de 24, mas com muita prosperidade e desenvolvimento. Muito bem, quantas palavras bonitas. Padre, obrigado por nos acolher aqui nesse seu cantinho, que é muito gostoso, maravilhoso, um prazer imenso. A gente se sente renovado, se sente mais leve. Aliás, a presença de Deus é constante nesse lugar. A gente agradece muito por esta oportunidade, por esse momento tão especial, porque a gente sabe que o padre é uma pessoa de muitos compromissos na diocese toda, 2 paróquias, sua vida particular, sua família, e o padre sempre teve um tempinho para nos atender. Sempre esteve junto com a gente, levando sua mensagem através do nosso microfone, nas festividades, nos nossos momentos, aniversários da cidade, enfim, o padre sempre junto, levando a boa palavra às nossas pessoas que nos acompanham. Então, padre, do fundo do coração, com um sentimento de saudade, mas um sentimento de muita gratidão pela sua presença, por todos os momentos que estivemos juntos aí, a gente só tem a dizer assim, Padre Edson, muito obrigado. Hilário, você é uma pessoa do bem, você é um homem bom, sua esposa eu conheço, a sua família, as pessoas que estão à sua volta. Então eu digo assim, a gente sempre abre espaço, porque o bem concorre para o bem. Então, eu fico muito feliz, né, de ter pessoas como você, altruístas, que se doam, que se entregam, que faz o bem, e a nossa cidade seja preenchida de gente assim. Porque eu estou absolutamente convicto, quando a gente faz o bem para o outro, o maior beneficiário somos nós que recebemos esse bem. Eu aproveito a oportunidade para dar a bênção sobre o povo de Deus, nessa passagem, né, do dia 31 para o dia 1º, e que a gente entre sob as bênçãos de Deus no ano de 2024. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Roda de amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, e New Holt, DJD Mercado, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Cantinho do Açaí, no calçadão de Quintana e no centro de Herculândia.
Lojinha Kids. Supermercado Campante, em Quintana e Paulópolis. Virtual Gás e Água, em Herculândia. Casa Natan. Mercado Santo Antônio, no Salão Branco. Distribuidora de bebidas Os Irmãos. Multicoisas do Zan. Decar Lava Rápido, Polimento e Cristalização. Líder Supermercados em Herculândia e Pompeia. Celaria do Daniel. Donatello Pizzaria em Quintana e Pompeia. Panificadora Campante. Mamoça Store. Itapuã Móveis Eletro. Borracharia do Alemão, tudo para seu pneu, às margens da SP 294.